glória a Deus, Senhor. Santo é o teu nome, Pai. Amém. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Paz, Jones. Deus abençoe a tua vida aí, tua família. Deus te abençoe. Amém. Boa noite, boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Nós vamos trazer mais alguns textos bíblicos sobre a intercessão, algum aspecto da intercessão. E hoje nós vamos falar sobre intercessor e a igreja, né? Existe uma revelação sobre o que é a igreja, e essa revelação ela tem que estar viva na nossa vida. Nós temos que saber o que é a igreja e o que não é a igreja, né? E por isso nós vamos falar sobre o intercessor e a igreja, porque o intercessor, o seu ministério está atrelado à igreja, né? Está ligado à igreja. O intercessor trabalha na igreja e ele é responsável por manter a igreja viva espiritualmente. A intercessão mantém a igreja viva espiritualmente. Amém? Então nós vamos ler alguns textos, vamos estudar sobre isso, e eu espero que o Senhor nos edifique, né? E vamos orar para que isso aconteça. Então boa noite a todos. Boa noite, Dona Magnólia Alves, que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar para que o Senhor traga revelação em nome de Jesus. Dona Iraci, Deus abençoe também, lá de Mogi das Cruzes, que Deus te abençoe. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite para receber um pouco mais da porção da Tua Palavra e do Teu Espírito, Pai, porque a palavra e o Espírito caminham juntos. Então, Senhor, que o Teu Espírito traga a palavra, que o Teu Espírito traga a revelação da verdade, Senhor, sobre o nosso coração. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, abre os nossos olhos e traz sobre nós, Senhor, uma proteção especial enquanto nós aprendemos os mistérios do Reino de Deus. Espírito Santo, tenha liberdade na nossa vida, tenha liberdade de operar aquilo que nós não podemos operar, de ensinar o que nós não podemos ensinar. Espírito Santo, faz uma obra na nossa vida. Nós nos abrimos para aquilo que o Espírito tem para fazer nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor André, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a pastora Virgínia, que dê forças, que dê renovo, consolo, não só para ela, mas para todos vocês, a família do Solano. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Dona Iraci também, que Deus abençoe. Vamos lá, eu vou ler um texto aqui para nós começarmos a entender um pouco sobre o que é a igreja no aspecto da intercessão. 1 Timóteo 3, 14 e 15, está escrito assim: escrevo-te estas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, Paulo está escrevendo aqui para o Timóteo, e ele está dizendo assim: eu estou te escrevendo isso, eu estou te explicando essas coisas, porque eu estou esperando ver você em breve. Mas se eu tardar, se eu demorar para chegar aí, você fique já ciente de como se deve proceder na casa de Deus, como se deve haver um comportamento na casa de Deus, como nós devemos
nos comportar, qual deve ser a nossa atitude na casa de Deus, né? E aí ele diz o que é a casa de Deus. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Ou seja, a primeira coisa que eu preciso compreender sobre a igreja é que a igreja do Deus vivo é aonde Deus mora, é a casa de Deus. Casa de Deus. Você vai ver uma sombra disso que eu estou falando, disso que Paulo está explicando, casa de Deus, no tabernáculo, no Velho Testamento. Quando Deus chega para Moisés e fala assim, olha, vocês vão me edificar um tabernáculo para que eu habite no meio de vós, para que eu more no meio de vós, e esse tabernáculo vai ter uma tribo específica que vai me servir nesse tabernáculo. Um templo, ou seja, uma casa, né? Uma tenda, algo que existe no mundo físico e que atrai a presença de Deus. Esse era o tabernáculo. Então, o tabernáculo era a casa de Deus, né? E existiam regras específicas para os sacerdotes se comportarem na igreja ou no tabernáculo no Velho Testamento, né? Então ele está dizendo, olha, fique ciente, Timóteo, que você deve proceder dessa e dessa maneira. Então a carta a Timóteo ali, carta de 1 Timóteo, está explicando para Timóteo como ele deve proceder na igreja de Deus. É um manual para que a gente possa saber como nós devemos nos portar dentro da casa de Deus. Porque a casa não é nossa, a casa é de Deus. A casa não é minha, a casa é de Deus. Então, eu preciso entender o que Deus quer que nós façamos na casa dele e o que Deus não quer que nós façamos na casa dele, né? Será que eu tenho que chegar na casa de Deus de qualquer jeito? Será que eu tenho que chegar na casa de Deus e considerar a casa de Deus um lugar ruim, um lugar de tristeza, um lugar onde só tem, né, pessoas com clube, com panelinhas? Será que isso é a casa de Deus? Não, isso não é a casa de Deus, né? Ele está falando a igreja do Deus vivo. A palavra igreja no grego é eclésia, que significa os chamados para fora, ou uma congregação, ou um ajuntamento de pessoas. Ali você tem a eclésia, você tem a igreja do Deus vivo. Você tem um ajuntamento de pessoas. E isso pode ser considerado a igreja. Mas o que eu quero destacar não são esses pontos, porque o intercessor ele precisa saber dessas coisas. Ele tem que ter um padrão, porque ele é um homem, uma mulher utilizados por Deus para confrontar padrões equivocados, padrões errados, né? Quando a igreja começa a sair um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, quando começa a ter um movimento coletivo ali que não condiz como se deve portar na igreja de Deus, o intercessor é aquele que vai diante de Deus para se arrepender em nome da igreja, para pedir perdão pela igreja, pelos pecados da igreja, porque a igreja é uma coletividade, a igreja ela é uma pessoa, ela não é simplesmente um ajuntamento. Tanto é que a palavra de Deus diz que a igreja é o corpo de Cristo. É um organismo vivo. É um organismo vivo. Então, nós podemos entender que a intercessão na igreja, ela é como se fosse um anticorpo. Quando um corpo estranho entra na igreja, os intercessores são acionados. Porque eles foram chamados por Deus para que aquele anticorpo, aquele corpo estranho, ele não contamine a igreja, não contamine os irmãos, né? E a palavra de Deus está recheada desse tipo de pessoas que entram na igreja, vestidos em pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Então, existe uma visão sobre os intercessores que Deus entrega. Deus entrega essa visão para os intercessores e fala assim, olha, tem corpo estranho. Os intercessores vão contra aquele corpo estranho. Por que corpo estranho? Porque ele não está unido na mesma visão.
Ele não está unido na mesma fé. O corpo estranho é aquele que tem intenções humanas. Ele não é um homem espiritual, uma mulher espiritual. Eles são pessoas carnais, pessoas religiosas, que têm aparência de espirituais, mas por dentro são pessoas interessadas em aparecer, interessadas nos seus próprios ministérios, interessadas em serem honradas, interessadas em serem notadas, serem aplaudidas. Então, o intercessor, ele percebe esse corpo estranho que está tentando roubar a glória de Deus, está tentando roubar a saúde do corpo de Cristo, com doutrinas estranhas, com ministrações contrárias à palavra de Deus. O intercessor é o anticorpo, é aquele que vai fazer uma resistência espiritual. Aquele que vai diante de Deus e fala: Senhor, estou entregando o corpo dele para Satanás, para a destruição da carne. Por quê? Porque existe um aspecto jurídico que é o aspecto educativo, ou seja, porque não ocorre, Provérbios fala, porque não acontece logo o juízo sobre toda má obra, o coração do homem está inteiramente disposto à prática do mal. Então o intercessor, ele vai rogar a Deus, não para destruir a pessoa, mandar ela para o inferno, porque não é isso que o intercessor faz. O intercessor, ele vai contra o corpo estranho. E você vai ver intercessores falando: Senhor, ou se converte, se ele não tem propósito nessa igreja, ou ele se converte ou ele sai da igreja. Mas ele está desviando as pessoas. Pessoas que entram, que vão desviando os jovens, desviando as moças, desviando os rapazes, com pecados de prostituição. O intercessor tem esse olhar, tem essa visão, tem essa revelação. E aí ele tem autoridade para orar pela igreja, para manter a igreja no caminho, para clamar a Deus por santidade, por justiça, por arrependimento, por justificação. Então, o intercessor, ele sente esse peso pela igreja, o peso do pecado da igreja. Ele é um representante da igreja. Ele chega diante de Deus e ele tem que falar com Deus, e Deus vai olhar para ele e não vai ver um indivíduo, não vai ver uma pessoa, ele vai ver a igreja que ele representa. Então, você vai perceber esse padrão nas 7 cartas do Apocalipse. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Tiatira, em Laodiceia, ao anjo da igreja, irmão, eu não queria ser esse anjo, não. Eu não queria, porque você vai perceber, eu tenho contra ti. Ele não está falando do anjo, ele está falando da igreja. Que você tolera Jezabel. Talvez você está com dó de Jezabel, você está tolerando a ela aí, você está deixando ela ensinar, mas ela é Jezabel. E está ensinando os meus filhos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, Deus vai falar com o representante, o anjo da igreja. Ele vai falar com quem está representando a igreja. E muitas vezes o intercessor está representando a igreja. Porque Deus trabalha com representantes. E os intercessores têm essa visão. E eles, além de ter essa visão, né, como atalaias que ficam olhando em cima do muro, eles têm que avisar. Gente, está vindo um juízo aí por causa do pecado de vocês. Está vindo um juízo de Deus aí, eu estou vendo. Deus está bravo, Deus está irritado, Deus está irado porque nós provocamos a ira de Deus. Então, o intercessor, ele é aquele que se coloca entre a igreja e Deus. Não é verdade? Uma vez uma pessoa falou numa aula exatamente isso. Um pastor não cai porque ele quer cair. Que pastor quer seguir o caminho do seu ministério e jogar tudo na lata do lixo por causa de uma noite de aventuras, uma amante? Quem quer fazer isso? Isso é falta de cérebro, irmão. Isso é falta de fé. Isso é falta de cérebro. O cara fica anos pagando um preço de santidade, anos orando, buscando a Deus, e aparece uma mulher, ele vai lá e cai com ela. Aí acaba o ministério dele. Quer dizer, é uma situação onde o intercessor, ele tem que orar pelo pastor, e o que esse pastor falou foi muito forte. Ele falou: eles não caem porque eles querem, eles caem porque não tem ninguém orando por eles, para livrá-los dessas tentações, para livrá-los desses laços. Falta de intercessão pode fazer pessoas caírem.
Por isso Deus vai cobrar os anjos da igreja. Por isso Deus vai cobrar os intercessores. Eu lembro um dia que eu estava numa aula, e no final da aula teve a formatura. E na formatura foi um culto que foi feito para agradecer a Deus pela aula do ano inteiro. E durante a hora do louvor eu fechei os olhos, comecei a orar e adorar a Deus ali, sozinho. E de repente eu olhei para cima e vi Deus olhando para mim bravo, irmão. E eu olhava para mim mesmo, olhava para minha camiseta e estava escrito assim, Igreja Apostólica Nova Terra. E Deus falava assim para mim, com uma cara de bravo, o que você quer de mim, Nova Terra? E eu entendi no meu espírito que Deus estava irado, Deus estava bravo, por causa do pecado. E aí eu falei, Senhor, eu só imploro que o Senhor perdoe o nosso pecado. Então, o intercessor, ele é aquele que mantém os ministérios. Mantém os ministérios vivos. Mantém os ministérios na santidade. Então ali eu pedi perdão pelos pecados, eu chorei muito, porque você não tem noção do que é você olhar para o seu pai e ele tá bravo com você ali, né? Mas o intercessor compreende esse processo e ele sabe se mover, né? Outro exemplo bíblico, dessa vez bíblico, é quando Deus aparece para Isaías no templo, e Isaías começa a chorar e fala, ai de mim que sou homem e vi o Senhor meus olhos viram o Senhor, o Senhor dos exércitos, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas ali você está vendo a própria percepção de um intercessor. Ou seja, eu tenho o meu pecado, mas eu também tenho o pecado dos outros. Os pecados da igreja são meus também. E ali ele meio que faz uma confissão. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e o anjo vem e retira o pecado dos lábios dele, com uma tenaz, né? Uma brasa viva do altar veio e retirou o pecado da boca dele. E ali ele foi levantado como um grande profeta messiânico. Mas o intercessor, ele tem essa visão, não é verdade? De cuidar da igreja, de proteger a igreja espiritualmente. Porque na igreja existem dois tipos de trabalho. Existe o trabalho físico e existe o trabalho espiritual, né? E aí a gente às vezes confunde as coisas. Nós pensamos que a igreja, ela tem que trabalhar fisicamente, ela tem que chegar cedo, tem que fazer o que tem que fazer, varrer, cuidar, arrumar, alinhar, né? Fazer tudo certinho. Esse é o trabalho físico, isso aí vai suar a camisa mesmo, mais um dia quente como esse. Isso aí tem que ser feito, não tem jeito, né? Mas se nós fizermos o trabalho físico e não fizermos o trabalho espiritual, não vai valer de nada. Vai ser uma igreja bonita, uma igreja linda, uma igreja organizada, mas sem a vida de Deus, sem o Espírito de Deus, sem a presença de Deus. Vai ser só uma música, não vai ser uma adoração. Não vai ser adoração, vai ser música. Não vai ser uma pregação, vai ser uma oratória. Não vai ter ministração. O que vai ter é uma pessoa falando um monte de coisa e as pessoas religiosamente dando glória a Deus. Então, o trabalho espiritual, ele é prioridade em detrimento do trabalho físico. Se não dá tempo de fazer o trabalho físico, só tem tempo para fazer um trabalho, faça o trabalho espiritual. Porque a presença de Deus, sem a presença de Deus, irmão, você pode se vestir de ouro, mas sem a presença de Deus, não vale nada se juntar para fazer culto, porque Deus não está recebendo aquilo. Então é importante fazer o trabalho espiritual, é importante chegar antes na igreja, é importante ter gente de joelho orando, gente buscando, profetizando o que vai acontecer, gente abrindo o céu antes de qualquer culto, antes de qualquer conferência, antes de tudo. As pessoas têm que orar para abrir o céu sobre um seminário, sobre uma aula, né?
Então não adianta a gente se juntar e começar a tocar, ou começar a pregar e começar a ensinar. Não adianta se não tiver oração prévia, se não tiver uma oração que seja inspirado por Deus ali para profetizar, para enxergar, para determinar aquilo que Deus vai fazer. Então, quando eu faço isso antecipadamente, eu já profetizo o que vai acontecer no culto e depois a presença de Deus vai ser consequência dessa profecia, porque Deus inspirou os intercessores ali. Então é importante o trabalho espiritual. Sem o trabalho espiritual, o diabo, irmão, o que ele faz? Ele enche a igreja de atividades físicas. Então você fica tão cheio de atividade física que você esquece a palavra, esquece a oração, esquece a intercessão e você está morto e você não sabe. Em uma igreja sem intercessão, é uma igreja morta. É uma igreja vulnerável. É uma igreja que ela é atacada do norte, do sul, do leste, do oeste, nem sabe o que aconteceu com ela, não viu o inimigo entrar e sair, não viu o inimigo trazer adultério no altar, não vê o inimigo em lugar nenhum. É uma igreja religiosa. E o que mais tem hoje em dia são igrejas religiosas de tudo quanto é tipo, irmão. Então, é importante o intercessor compreender que o papel dele é prioridade, é uma coisa básica. Sem a intercessão, sem o profeta, irmão, nem começa. Amém? Então, isso é importante compreender, que a igreja, ela precisa dos intercessores. E os intercessores precisam da igreja. Amém? Agora, uma coisa importante, o intercessor não é dono da igreja. O intercessor, ele é um servo da igreja. Como todos que trabalham na igreja. Todos somos servos uns dos outros. Então o intercessor não é porque ele está ouvindo Deus falar com ele que ele é autoridade. Agora eu sou autoridade, agora eu vou falar. Então o intercessor tem que ter humildade e maturidade para poder administrar essa situação. Amém, meu querido? Então tem que tomar muito cuidado. Quem você coloca na intercessão, porque se você colocar o imaturo na intercessão, ele vai ser usado pelo diabo, vai cair na condenação do diabo. A pessoa é imatura, ela não sabe discernir o certo do errado, ela não sabe discernir a autoridade de grosseria, ela não sabe discernir essas coisas. E aí o que acontece? Ela vai começar a destruir ao invés de edificar. Ela, ao invés de pedir perdão pelos pecados, ela vai acusar as pessoas. E isso vai trazer uma destruição. O espírito maligno vai entrar na igreja por meio do intercessor. Por isso o intercessor tem que ser alguém maduro, tem que ser alguém que busca a santificação, tem que ser alguém que tenha experiência pessoal com Deus. Não é uma pessoa que tem 50 anos de igreja, não, pode ter 2 anos de igreja, mas se a pessoa tem maturidade espiritual para administrar as revelações, ela pode ocupar aquela posição de uma maneira tremenda. E Deus vai usar ela com poder e autoridade. Amém? Outra coisa que Paulo fala, que eu acho tremendo, é que a igreja do Deus vivo, em 1 Timóteo 3,15, é a coluna e o baluarte da verdade. E aí a gente entende o seguinte, meu Deus, a igreja é uma coluna da verdade. A igreja é o baluarte da verdade. Mas o que quer dizer isso? Ora, é simples, meu irmão, simples. Existe uma verdade absoluta de Deus. O que existe aqui no mundo são várias verdades a respeito de Deus. Mas nenhuma delas é a verdade absoluta. Nenhuma delas reflete a realidade. Se você quer saber aonde está a verdade é uma pessoa. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa. E como a verdade é uma pessoa, eu preciso conhecer essa pessoa. Eu não posso esquecer que a verdade não é um conhecimento. A verdade é uma pessoa. A verdade não é um conhecimento cerebral. A verdade não é eu decorei a Bíblia, eu tenho a verdade. Não, irmão. Se você não conhece essa pessoa, você não tem a verdade. Não tem. Então o diabo é o pai da mentira. E aí você já encontra uma situação tremenda. O diabo quer acabar com a verdade e com a mentira. Ele quer acabar com a verdade e implantar a mentira. Mas ele não consegue contra a verdade. Então o que ele faz? Ele vai contra a coluna da verdade.
que é a igreja. Ele vai contra a coluna. Quando ele quer derrubar a verdade, ele precisa derrubar a base da verdade. Qual é a base da verdade? A igreja sustenta a verdade. Por isso, a palavra coluna. Palavra coluna. Isso abre uma dimensão sobre o ministério do intercessor. O intercessor, ele ora pela verdade. Ele luta pela verdade. Ele faz guerra pela verdade. Ou seja, ele não pode aceitar que alguém pregue a mentira na igreja, que alguém invente historinha na igreja, que alguém saia da palavra na igreja. Porque isso sim é quebrar a coluna e baluarte da verdade. A igreja, ela foi dotada por Deus para manter a verdade, para suportar a verdade. Isso é ser a coluna da verdade. Esse é o baluarte da verdade. Então Satanás, ele quer destruir a coluna da verdade. Não pode destruir a verdade, eu vou destruir a coluna da verdade. E aí você vê quantas pessoas pregando, cada uma das pregações, né, que começa a enveredar por falsos ensinos, falsas profecias, falsas doutrinas. São mentiras, por quê? Porque não tem ninguém orando ali. Essa é uma das razões. E aí, aquela pessoa que está sendo iluminada, ela está sendo influenciada por um dominador, sendo influenciada por um espírito da mentira, e ela pensa que está recebendo a revelação da parte de Deus usando a Bíblia. E aí ela vai e ela começa a pregar algo que ela acha que é correto, que é certo. E ela ministra a igreja inteira. E a igreja começa a ser contaminada com a mentira. Então é assim que se derruba a coluna da verdade. Então os intercessores precisam orar para que a verdade saia da boca de quem está pregando. Não importa quem seja. Não importa quem está pregando, irmão. O importante é que a verdade seja pregada. O importante é que a verdade seja ensinada. O importante é que a verdade seja pregada. É isso que é importante. Não importa quem é o veículo, não importa quem é a mula aqui que está trazendo a verdade, não importa. Não importa quem é o vaso, irmão. É um homem, outro homem, não importa, se o cara tem boca e fala, Deus vai colocar a verdade. Senhor, coloca a verdade na boca dele, põe a revelação da verdade na boca dele, não deixa a mentira sair da palavra, não deixa a mentira sair da boca dele, Senhor. Então, quando você ora assim, você vai perceber que o culto, qualquer pastor, qualquer pregador que estiver ali, ele não vai conseguir trazer um problema para a igreja. Por quê? Porque tem alguém orando, tem alguém profetizando, tem alguém guerreando. Senhor, quando ele abrir a boca, revelação da palavra. Não importa que ele acha que aquilo veio dele ou que... Não interessa, irmão. O importante é que as pessoas, é importante que a igreja seja ministrada com a verdade. O resto, irmão, é resto. É com Deus, não é com a gente. Então nós precisamos ser colunas da verdade. O intercessor precisa orar pela verdade. Amém? Eu lembro de um texto que está em Efésios, capítulo 6, né, versículo 17 em diante. Está escrito assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orar por quem? Por todos os santos. Quem são todos os santos? São as pessoas que nasceram de novo, santificadas pelo sangue do Cordeiro e que são a igreja do Deus vivo. Esses são os santos. E também por mim. Paulo está pedindo oração por ele. Orai por mim. Para quê? Ele está pedindo oração. Olha, eu vou colocar um alvo para vocês, Efésios. Eu quero que vocês orem por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Ora para que a verdade saia da minha boca.
porque eu sou homem e o homem erra, o homem prega a mentira, o homem induz as pessoas ao erro, o homem engana. Isso está em Efésios 6:11, 4:11. Doutrina de homens que com aquela oratória induz as pessoas ao erro. Então Paulo está falando assim, olha, eu me humilho debaixo da intercessão de vocês para que vocês orem e falem, olha, Senhor, usa o apóstolo Paulo. Usa o apóstolo Paulo. Para quê? Para que no abrir da boca dele seja dada a palavra. Dá a palavra para ele, Senhor. Traz uma palavra para que ele possa fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então, a intercessão, ela gera a verdade, ela mantém a verdade no altar. Ela mantém a verdade nas músicas, mantém a verdade nas pregações, nos ensinamentos. A intercessão, irmão, tem esse poder, senão o próprio apóstolo Paulo não ia pedir oração. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu 13 livros da Bíblia, não ia pedir oração para que seja dada no abrir da minha boca a palavra, ou seja, a palavra não é minha, para que alguém me dê a palavra, para que Deus me ceda a palavra que é dele, que não é minha. Eu não sou dono de palavra alguma. Então, o intercessor mantém. Olha aqui, nós temos em Mateus 16 até o versículo 19. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro falou assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro havia acabado de receber a revelação da verdade. Mas o que é a verdade, Pedro? A verdade é uma pessoa. Mas que pessoa é essa? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu conheço o Cristo, Filho do Deus vivo. Você acabou de receber a revelação da verdade, Pedro. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, quando Pedro recebe a revelação da verdade, quando Pedro recebe a palavra do próprio Cristo, quando Pedro recebe a revelação da verdade, Satanás olha para Pedro e fala assim: eu preciso atacar o baluarte da verdade, eu preciso derrubar a coluna da verdade. E aí no versículo 22, diz assim: e Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. E aqui você está vendo algo tremendo. Pedro, ele recebeu a verdade, irmão. Ele recebeu a revelação da verdade. Alguns minutos ou segundos depois, Jesus está falando que ele ia ser crucificado, entregado na mão dos fariseus, ele ia ser açoitado, iam cuspir nele. Ele sabia tudo o que ia acontecer com ele, e ele começa a trazer essa palavra e contar para os seus discípulos o que ia acontecer com ele. E aí Pedro fala assim: Jesus, posso falar com o senhor em particular aqui? Vamos ter um dedinho de prosa particularzinho e tal. Pedro era o homem mais chegado de Jesus ali, irmão. Pedro era o braço direito de Jesus. Estava sempre naquele grupinho dos três. E aí Pedro falou assim: ó, o senhor está errado. O senhor tem que ter compaixão do Senhor mesmo.
né? Isso de maneira alguma te acontecerá. Tenha dó de você mesmo. Você tem que se tratar bem, Jesus. Você tem que ser feliz, ter qualidade de vida. Então para de falar essas coisas, liberar essas palavras sobre a tua vida. Sabe o que Jesus fez, irmão, quando ele ouviu isso? Ele falou assim, ó, sai, Satanás. Ele olhou para Pedro e falou assim, sai, Satanás. Ele está expulsando Satanás de um homem que tinha acabado de receber a revelação da verdade. Tinha acabado de receber a palavra que ele ia ganhar chaves de autoridade. Satanás entrou em Pedro. Por que em Pedro? Porque ele não podia ter usado o Judas, ou o João, ou o Tiago. Porque Pedro recebeu a revelação da verdade. E Satanás, ele vai contra aquele que é coluna da verdade. Ele não vai atacar aquele que é coluna da mentira. Aquele que não está nem aí para a verdade. Aquele que segue movimentozinho. Aquele que fica só pregando aquilo que é gostoso de ouvir. Não aquilo que Deus quer. Esses aí, Satanás não vai atacar, porque esse daí faz parte da nossa patota. Esse aí faz parte do nosso grupo. Mas eu vou atacar é aquele que tem a revelação da verdade, para que ele se desvie da verdade, para que ele comece pelas emoções humanas, por aquilo que ele está envolvido emocionalmente, comece a se desviar do propósito de Deus. Então Jesus confrontou Satanás que estava dentro de Pedro, porque a palavra arreda, ele falou arreda Satanás, a palavra arreda significa sai, vai embora, retira-te. Olhando para Pedro, ele falou assim, sai Satanás, sai dele. Jesus expulsou Satanás de dentro de Pedro. Então, o intercessor, irmão, ele tem que ter um olho para as coisas espirituais. Ele não pode chegar e falar assim, olha, você está vendo o Pedro? Olha aí o Pedro, recebeu uma revelação tremenda. Olha aí, agora o Pedro é autoridade. Agora o Pedro tem chave de revelação. Agora o Pedro está certo em tudo. Agora ele não vai errar mais. Não, meu irmão. Não. Você tem que continuar orando pelo Pedro. Porque Satanás pode usar a boca desse homem. Satanás vai atacar mais fortemente esse homem, vai escolher ele, para que ele, por causa da influência da autoridade que ele tem, ele traga um falso ensino, ele faça as pessoas errarem o propósito. Foi o que ele tentou fazer, Jesus errar o propósito. Ele tentou fazer Jesus errar o propósito. E era o próprio diabo que estava dentro dele. E como Pedro não percebeu que tinha recebido a revelação da verdade, ele também não percebeu que tinha recebido a influência do demônio. Amém, meu querido? Então, o trabalho espiritual é importante. O trabalho espiritual é importante na tua casa, é importante na tua igreja, é importante no seu trabalho, é importante em qualquer dimensão. Mas a igreja é a casa de Deus. A igreja ela é composta de duas... Existem duas igrejas, irmão. Não existem milhares de igrejas. Existem duas igrejas. Né? Isso está no estatuto da igreja que eu estou congregando. Está lá no estatuto. Existem duas igrejas. Uma igreja é a igreja física. E existe uma igreja que é a igreja espiritual. E aí a gente tem que compreender uma coisa importante. Não é porque uma pessoa está na igreja física que ela faz parte da igreja espiritual. Não é porque uma pessoa está congregando numa igreja física que ela faz parte da igreja espiritual. Nem todo mundo que está pregando na igreja física faz parte da igreja espiritual. Nem todo mundo que está tocando na igreja física faz parte da igreja espiritual. A igreja espiritual é composta por pessoas que nasceram de novo, por pessoas espirituais, por pessoas que ouvem a voz de Deus, que têm fome e sede da presença de Deus. Pessoas que reconhecem que são pecadores e que recebem a graça de Deus nas suas vidas. Pessoas que têm medo de pecar. Pessoas que seguem a santificação. Pessoas que dão fruto,
que querem agradar a Deus e mais ninguém. Pessoas que não têm medo de servir a Deus. Servem a Deus e somente a Deus. São servos de Cristo. Essa é a igreja espiritual. A igreja física não. A igreja física tem músicos, a igreja física tem pregadores, tem oradores, tem mestres, tem, sei lá, o que você pode imaginar, presidentes, vice-presidentes, tesoureiros, secretários. É toda uma equipe, irmão. A igreja física, ela existe fisicamente. Mas a igreja física não é a igreja que mantém a igreja espiritual. É o contrário. É a igreja espiritual que mantém a igreja física viva. Enquanto tem a igreja espiritual, vai ter igreja física. O que mantém a presença de Deus em algum lugar, em um culto, é a igreja espiritual. Jesus falou assim, ó: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, o que ele está falando? Ainda bem que ele falou 2 ou 3, ainda bem que ele não falou 10, nem 15, porque senão ia ser complicado, irmão. Então tem 300 pessoas em algum lugar. Se tiver 2 ou 3 pessoas em nome de Jesus, reunidas em nome de Jesus, 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Jesus, atraem a presença de Jesus. Mas se não tiver 2 ou 3 ali, só tiver as outras 300, a presença de Jesus não vai estar ali. Então a igreja espiritual são pessoas que se reúnem em nome de Jesus. Elas não se reúnem em nome do Renato. Elas se reúnem em nome de Jesus. Elas estão reunidas em nome de Jesus. E só querem que ele venha. Só isso. Se ele vier, já basta. Porque ele é suficiente para qualquer situação que nós tenhamos aqui nessa congregação. Amém, meu querido? Então, igreja espiritual é composta de homens e mulheres espirituais. Igreja física é composta de homens e mulheres de todos os tipos, inclusive os espirituais. Então, a igreja física é o que alimenta, a igreja espiritual é o que alimenta a igreja física, de vida. Se a igreja espiritual estiver ativa, irmão, em algum lugar, aquela igreja física vai prosperar, vai crescer, vai pagar as contas, vai comprar prédio, vai fazer tudo, porque tem igreja espiritual, tá ali. Agora, quando a igreja espiritual não está mais ali, só tem a igreja física, irmão, aí é só pecado, destruição, falta de palavra revelada, falta de espírito, falta de tudo. Por isso os intercessores precisam compreender que o nosso trabalho é espiritual. O nosso trabalho não é físico. Nós não trabalhamos para aparecer, não trabalhamos para nossa glória, não trabalhamos para ser honrados, nós não trabalhamos para nada disso, irmão. Nós trabalhamos para atrair a presença de Jesus no ajuntamento, na congregação, para que ele venha e ele possa curar as pessoas, e ele possa salvar as pessoas, e ele possa restaurar as pessoas. Essa é a nossa função. Casa de Deus. É a casa dele. Então, a intercessão cria o ambiente da casa de Deus, cria o ambiente espiritual, o ambiente para adoração, o ambiente para a palavra, o ambiente para a oração. A intercessão, ela cria o ambiente, ela cria um cenário profético ali na igreja, irmão. Isso é muito, muito forte. Intercessores que intercedem. Quantas vezes eu orei, ou eu vi intercessores orando, intercedendo e falando coisas 1 hora antes do culto começar, que tudo que essas pessoas falaram aconteceu depois de 1 hora, 1 hora depois, 40 minutos depois, 30 minutos depois, tudo que essas pessoas oraram aconteceu naquele dia, naquele culto. Textos bíblicos que foram pregados, foram ditos pela boca dos intercessores. Então, é muito tremendo isso. Existe um movimento
muito demoníaco de que as igrejas não precisam dos intercessores. Eu não sei quem inventou isso, né? Mas a intercessão está ligada ao ministério profético. Eu acredito que o diabo, né, ele ataca algumas áreas específicas da igreja. Uma dessas áreas é a oração. Outra dessas áreas é o ensino. E o ensino, você está vendo que o ensino quase não existe nas igrejas. Tem pregação, tem conferência, e tudo isso é bênção. Faz parte de ministérios, né? Mas o ministério de ensino está relegado a segundo, terceiro, quarto ou quinto plano. Por isso que, né, o mestre é o mindinho, o último. Mas o diabo, ele quer apagar o que é espiritual. Então ele quer colocar na cabeça das lideranças que a intercessão não é importante. Que a intercessão é algo que está ali porque precisa estar ali. Precisa ter um departamento. Não é departamento, é ministério, é chamado. Pessoas que oram dia e noite. Jesus ora dia e noite, irmão. Jesus ora dia e noite. Aquele que te guarda não dorme. Então, se você é intercessor, intercessora, você está no ministério de Jesus. Você é Jesus. Você e Jesus são um. Quando Jesus está orando, você está orando também. E você está dormindo, Jesus está usando outra pessoa para orar, mas é o ministério de Cristo, de sumo sacerdote, aquele que comparece diante do Pai e intercede por nós. E muitas vezes ele vai usar na terra pessoas que têm chaves para ligar e desligar, para proibir e permitir, para amarrar e para soltar. Pessoas que vão fazer esse trabalho de ligação espiritual. São pessoas, irmão, que vão gerar novas igrejas, vão gerar novos ministros. Essas pessoas vão gerar novos ministérios, vão manter os ministérios vivos espiritualmente. Vão manter os ministérios com a verdade nos seus lábios. Esse é o ministério, a intercessão. Imagina só os intercessores de Éfeso, da igreja de Éfeso. Orem por mim, Paulo falando, orem por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra. Meu irmão, se o apóstolo Paulo, imagina só, estes intercessores que oraram pelo apóstolo Paulo, e cada vez que ele pregava o evangelho, ele ganhou muitas almas para Jesus. Imagina só o que esses intercessores viveram na presença de Deus. Imagina só os desdobramentos desses ministérios. São ministérios que estavam ali em Éfeso, que levaram o apóstolo Paulo a novas dimensões de revelação profética. 13 livros escritos pelo apóstolo Paulo, e ele falou, olha, orem por mim para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra. E quando uma pessoa prega, quando uma pessoa ensina, tem palavras que vêm na mesma hora que você pregou, você não antecipou aquela palavra, porque a palavra não é tua. Quando você abriu a boca, a palavra veio. Quando você abriu a boca, o Espírito veio. Quando você abriu a boca, irmão, aquilo que um profeta profetizou ali na sala de intercessão de joelhos, aquilo que o intercessor gerou, saiu da sua boca. Uma palavra da verdade. Você é a coluna e baluarte da verdade. Amém? Então, meu irmão, isso é poderoso. Isso é poderoso. Então hoje eu não vejo somente o intercessor, Senhor, não deixa meu pastor cair em pecado. Eu não vejo só isso. Eu vejo o intercessor falando, Senhor, traz a verdade na boca desses profetas, traz a verdade na boca desses pastores, apóstolos, evangelistas, traz a verdade na boca de quem quer que seja, mas traz a verdade, traz a verdade. Amém? Glória a Deus.
Amém, meu irmão? Então, se você é intercessor, guarda bem o que eu estou te falando. Tem ministros que precisam de você. E Deus vai colocar você perto desses ministros, perto dessas pessoas, para que você gere, no abrir da boca dessas pessoas, a palavra correta, a verdade, a apresentação dessa pessoa, que é a pessoa de Cristo. Amém ou não amém? Então, se você é intercessor, seja fiel com o teu chamado, porque através da sua intercessão, muitos vão conhecer o evangelho de verdade. Não teologias, que são linhas de pensamentos, de interpretação da palavra que tem por aí, só confunde a gente, meu irmão. Eu não quero teologia. Eu quero conhecer essa pessoa que é a verdade. A teologia não me apresentou essa pessoa. A teologia não me apresentou a verdade. A teologia me apresentou faces da verdade, interpretações da verdade. E tudo isso veio das pessoas, veio dos homens. Eu não quero nada que venha dos homens. Eu quero a verdade que venha de Deus. Eu quero Jesus. Essa é a minha busca. Essa é a busca das ovelhas. Essa é a busca das igrejas. Essa é a busca de cada ser humano que está carente da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, você pode gerar a glória de Deus, você pode gerar a verdade de Deus, meu irmão. Você pode gerar a verdade de Deus num culto. Quantas vezes eu vi intercessores saindo da sala de intercessão no final do culto e glorificando a Deus. Por quê? Porque o culto foi uma bênção. E os intercessores, pastor, tudo que nós oramos aconteceu, tudo que nós oramos foi pregado, tudo que nós oramos foi cantado, Deus se moveu, tudo que nós oramos aconteceu salvação, pessoas foram curadas. Então, o que aconteceu ali, irmão? A intercessão veio primeiro e começou a clamar pela verdade, irmão. Porque a igreja é a coluna, o baluarte da verdade. A igreja é a casa de Deus. Amém? Então, se você é intercessor, valorize o teu trabalho espiritual. Valorize o teu trabalho, irmão. Valorize o teu trabalho de oração. Você está servindo a Deus e a Deus você não trabalha em vão. O teu galardão é muito grande. Galardão significa salário. Salário, irmão. Você que entra no teu quarto, fecha a porta e você não consegue ficar sem orar. Grava bem o que eu estou te falando. Jesus falou assim, quando você entrar e orar ali, ó, no teu quarto, em secreto, o teu pai que ouve em secreto vai te assalariar, ele vai te recompensar, ele vai te galardoar. Ele não está falando a resposta da oração, não. Ele está falando, você me serviu na oração, você me serviu na intercessão, você está me servindo na súplica, você está me servindo e eu tenho salário para te dar. Eu tenho salário para te dar, eu tenho galardão para você. E Deus vai te assalariar. Amém, meu irmão? Nós não trabalhamos por salário. Eu nunca vi intercessor ganancioso. Eu nunca vi. Pode até ter, mas eu não conheço. Mas o intercessor, ele tem salário, irmão. Você pode olhar para o intercessor e ver ele pobre. Mas o galardão dele, irmão, é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, irmão. Então você que ora, não desista do teu ministério. Principalmente pela igreja. Porque o que mais esse mundo precisa é da verdade. Esse mundo precisa da verdade. Eu preciso da verdade. Eu preciso da verdade, irmão. Eu preciso dessa pessoa. Isso tem que sair de quem? Dos intercessores. Eles têm que orar e falar, Senhor, traz a verdade na boca do meu pastor, traz a verdade na boca do meu apóstolo, traz a verdade na boca de quem for pregar. Eu não sei quem vai pregar, mas eu quero a verdade saindo daquela boca. Amém ou não amém? Glória a Deus. Tem uma unção aqui, irmão. Porque a verdade está aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus.
Nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, e queremos implorar que o Senhor levante nesse tempo trabalhadores que vão dia e noite clamar para que a verdade seja ministrada, para que a verdade seja pregada, não só na nossa igreja, porque não existe isso, mas em toda essa nação, em todas as nações, Pai. Que o Senhor envie trabalhadores para a obra, pessoas que nem de dia e nem de noite jamais se calarão. Elas vão trabalhar, Senhor, em turnos, mas elas serão intercessores. Elas vão gerar a verdade na boca dos teus servos, os profetas. Elas vão gerar verdades na boca dos teus pregadores, dos teus mestres, Pai. Elas vão gerar aquilo que é a verdade. E o nome do Senhor, como aconteceu em Éfeso, que a palavra crescia e prosperava. A palavra foi engrandecida em Éfeso, Pai. Eu creio por causa daquela oração feita pelos intercessores. Então, Pai, envia esses mesmos trabalhadores com a mesma qualificação espiritual, Pai, com o mesmo comprometimento, com o mesmo tipo de aliança contigo no trabalho espiritual, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um de nós, tenha misericórdia de nós, Pai, e nos revela a igreja espiritual, Pai. Nos dá, Senhor, revelação sobre as coisas espirituais, que as nossas orações sejam movidas pelo Senhor, sejam movidas pelo Espírito Santo e não mais pelo nosso próprio coração. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, porque a tua graça nos basta, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe, que Deus te encha com a presença dEle. Que Deus te encha, meu irmão, com a palavra vinda do alto. Que Deus te dê a palavra para que você tenha intrepidez para fazer conhecido a mensagem do Evangelho. Amém? Eu te abençoo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor te abençoe, meu irmão. Amém? Então, desfruta da presença dEle. Amém? Semana que vem a gente volta e a gente vai falar mais sobre intercessão, porque intercessão é tremendo, amém? Deus abençoe. Fica na paz.